Bom dia, irmãos. Eu tinha no coração falar sobre obediência e santificação. E o Senhor me revelou que através desse hino, da confiança, da obediência, que eu não podia negligenciar então aquilo que estava no meu coração. E eu quero então trazer uma palavra nesse sentido de confiança, como o hino fala, de obediência, mas eu quero também colocar junto com a obediência a santificação. E eu gostaria de começar lendo um texto da Palavra de Deus, para depois contextualizado numa história maravilhosa, que tem também a ver com o que o nosso irmão orou sobre circunstâncias. Então eu gostaria de ler uma palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu vou, para contextualizar um pouco, o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E agora uma palavra no livro de Josué, capítulo 5, Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Versículo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei a tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Eu vou só ler esse tanto da palavra. Obediência e santidade e confiança, como temos cantado, estão perfeitamente conectadas. Não há como desmembrar essas três coisas, no sentido de... porque elas andam juntas. Uma das coisas que nós precisamos reconhecer, primeiramente, é a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. É a santidade de Deus. Porque quando nós reconhecemos a santidade de Deus, de que Ele é santo, e Pedro nos recomenda que nós devemos ser santo como é santo o nosso Deus, como é santo o nosso Senhor Jesus Cristo, nós então agiremos de uma forma diferente. Nós estamos, certamente todos nós temos ouvido muitas mensagens devocionais, muitas mensagens nos sites, na internet e tal, sobre esse momento que a gente viveu, de 2020, transição para 2021, muitas mensagens positivas, muitas também mensagens de, talvez, esperança, outras nem tanto, não se sabe exatamente quais são as situações frente à pandemia. Mas uma coisa é certa: independente das circunstâncias, como nós temos ouvido na oração, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, a nossa ansiedade, ela deve ser reduzida.
deve ser diminuída. Nós temos que confiar no Senhor. Por que eu trago para reflexão o texto de Josué? Porque no primeiro capítulo de Josué, quando morre Moisés, ele assume uma missão. A missão de conduzir o povo, uma missão muito difícil. Sobre circunstâncias difíceis. Mas Deus disse, eu estarei contigo. E agora essa mensagem do capítulo 5, do capítulo 6, a gente vê que Josué, ele está diante de uma missão muito difícil. Ele está conduzindo o povo agora para entrar na terra de Canaã. E ele tem a promessa de que o Senhor há de ajudá-lo. E eles começam todo o preparativo. Mas tem uma questão que é fundamental. Aquele povo havia passado 40 anos no deserto por causa da desobediência. Agora está sendo restaurado este povo. E eles precisam passar por um processo. E esse processo chama-se santificação. Então uma das coisas que ele faz é a circuncisão, que era uma marca da aliança, vamos dizer assim. Porque naqueles 40 anos nasceu uma nova geração, e essa nova geração não havia circuncidado os homens, os meninos, os homens. Então havia uma geração toda sem circuncidar-se. Então eles passam a circuncidar, se preparando para a entrada na terra prometida. Segunda coisa que eles fazem é a Páscoa. Isso está no capítulo 5, nos versículos anteriores. E a terceira coisa que eles fazem para comer a Páscoa é pegar do trigo, dos grãos, e fazer o pão para que a Páscoa pudesse então ser realizada. O que significa isso? Significa que eles estão em obediência, estão entrando na obediência, porque eles têm uma circunstância difícil, porque eles vão adentrar na terra de Canaã. Agora percebam que feito estas coisas, e eu não vou entrar no detalhe nem da circuncisão, nem da Páscoa, nem dos grãos velhos, que certamente aquele povo pagão havia feito as colheitas daquele grão, e aquele grão que eles haviam feito colheitas, agora aquele povo pega e faz o pão. Tem todo um significado espiritual, prático, tudo, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas eles fazem aquilo em obediência ao Senhor. Então a primeira mensagem que nós temos que tem que estar clara para nós é que se nós quisermos ter uma expectativa de vida espiritual, de vida próspera no sentido espiritual, há um primeiro caminho a ser seguido, que é a obediência e a santificação. Porque não há dúvida nenhuma que este ano vai ser muito difícil. Não há dúvida nenhuma que nós não podemos colocar expectativa nenhuma no sistema de homens, que é regido por Satanás. O governo, embora tenha sido colocado o nosso presidente, do qual nós devemos respeitar, que tem toda uma abordagem cristã, ele luta contra um sistema, e o sistema, por mais que ele queira, o sistema o consome, porque o sistema mundano, ele é regido por Satanás. E assim é o mundo todo. Então nossa expectativa não pode estar nos homens, mas está no Senhor. Então eu queria dizer o seguinte, as circunstâncias são muito difíceis, mas nós precisamos nos santificar e estamos preparados em obediência e confiança no Senhor, para adentrar e passar e trilhar esse caminho de dificuldade que nós vamos ter.
São grandes barreiras que vamos passar. E sempre serão mais intensas, mais difíceis, quer seja no aspecto econômico, vão ser mais difíceis, no aspecto social será mais difícil, no aspecto cultural será mais difícil, político mais difícil. Então nós estamos adentrando numa terra onde havemos de enfrentar inimigos como Josué havia de enfrentar os inimigos. E ele tinha um grande obstáculo diante dele, que era uma fortaleza de inimigos, que era Jericó. Mas ele tinha a promessa de Deus de que eles haveriam de entrar lá. E diz a palavra que esta fortaleza de inimigos, porque os inimigos do povo de Israel, os seus seis juntos se organizam dentro, fecham suas portas e estavam com medo, diz a palavra de Deus nos versículos anteriores, estavam com medo do povo de Deus, porque sabiam das suas histórias. A própria Raabe, que era a prostituta que estava lá em Jericó, sabia disso. As autoridades sabiam disso, o povo sabia disso, que havia de vir o povo de Israel, um povo abençoado por um Deus. E aquele povo de Jericó estava lá reunido. Qual é o tamanho do exército de Josué, do qual ele era comandante, para adentrar naquelas naquela fortaleza e vencer, porque eles não podiam passar e dar a volta por Jericó para adentrar a sua terra. Por quê? Porque se eles entram sem vencer a cidade de Jericó, onde estão os inimigos lá dentro, aqueles inimigos iriam atacá-los por trás. E eles precisavam destruir aquele exército. Mas é interessante. Quando eles estão preparando para batalhas, estão no processo de santificação. Prestemos atenção nesse fato. A gente até mexe com o coração da gente, meus irmãos. Josué olha e vê um homem com uma espada desnuda, ou seja, a espada está fora da sua bainha. Ele está com a espada na mão. E ele vê aquele homem, e ele vai conversar com aquele homem, Celso. Quem és tu? É do nosso exército? Ou é de um outro exército? Ele diz, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Gente, vocês podem imaginar que aquele homem que Josué sentiu naquele momento. Ele se prostra em rosto diante daquele príncipe do exército do Senhor, que era o próprio Senhor. Porque o Senhor aceita a adoração dele, era o próprio Senhor que estava ali. Aquela promessa do Senhor lá no primeiro capítulo que diz, eu vou contigo, eu serei contigo, você pode seguir em marcha. E o Senhor agora está se colocando para vencer a batalha pelo exército de Israel. O Senhor está com aquele povo. Eu quero dizer o seguinte, se nós estamos em santificação, se nós estamos em obediência, se nós estamos na confiança do Senhor, presta atenção, meus irmãos, o Senhor estará conosco. O Senhor vai vencer a sua batalha e a minha batalha. Não importa se há a pandemia, não importa se há uma crise financeira, Celso. Não importa se há uma dificuldade com a sua saúde e com a minha saúde. O Senhor estará comigo e com você. Aquele homem então se prostra. E aquele anjo, o Senhor mesmo diz, você está em território santo. Tira as suas sandálias. Fique descalço. Porque você está em território santo. Gente, não é emocionante? Promessa cumprida. Sede santos, porque eu sou santo. Se nós conhecemos a santidade, tiramos as nossas sandálias diante do nosso Senhor, diante da santidade do nosso Senhor, nós ficamos completamente íntimos, extasiados
e livre de toda a ansiedade e aflição que pode estar nos atingindo. Eu queria recomendar a nós a confiança, porque o Senhor não falha, a santificação, porque o Senhor dos exércitos só apareceu para Josué. Em que momento? Depois de... O Senhor só apareceu para Josué depois que o povo havia se santificado com a circuncisão, com a Páscoa, comendo dos frutos da terra, que aliás, quando eles fizeram os pães e comeram no fruto da terra, o maná que vinha do céu se cessou. Imagine as pessoas jovens, até 40 anos, que nunca tinham deixado de assistir o maná caindo do céu. De repente o maná cessa. Não precisa mais vir do céu, eles podem comer do fruto da terra. Maravilhoso? E o Senhor apareceu após o ato da santificação. Você quer ter intimidade? Quer ser abençoado? Prosperar espiritualmente? Eu concluo dizendo o seguinte: reconheça a santidade do Senhor. Sejamos obedientes. E santifiquemos das coisas. E a santificação, ela tem um aspecto prático. É do dia a dia, da imoralidade, da sensualidade, do passar pessoas para trás, de enganar o outro, de enganar o governo, de não atacar os irmãos, não ofender as pessoas. Tem a questão da imoralidade. Todos esses aspectos fazem parte da santificação, da qual o Senhor quer que nós tomemos posse para andar junto com Ele. Amém. Queria aproveitar, então, e fazer 3 pequenos comentários do capítulo 5. Eu penso que seja talvez interessante a gente pensar nisso. O Davi nos falou várias vezes de circuncisão, de Páscoa, que eles celebraram a Páscoa, e de que todos aqueles que nasceram naqueles 40 anos não eram circuncidados. E daí, o que isso significa para nós? Veja, irmãos, todos que nasceram, nós podemos pensar na necessidade do homem nascer de novo. Não é possível desfrutar dessa santificação, dessa certeza que o Davi nos falou, dessa confiança, sem ter nascido de novo. Então, quando eu converso com as pessoas, existe um jargão, né, que as pessoas falam assim: Deus te abençoe, Deus vai cuidar de ti. Irmãos, Deus não tem neto, Deus tem filho. Então há necessidade de nos voltarmos ao Senhor e compartilharmos as pessoas, já que estamos falando em ter cuidados por Deus, de que elas precisam se salvar. Elas precisam crer no Senhor Jesus para fazerem parte desses que são nascidos nesses 40 anos. Uma figura do novo nascimento em Cristo Jesus. E aí a circuncisão hoje, para nós, nos remete à necessidade do batismo. Cristão salvo, crente no Senhor, precisa tomar esse passo, essa decisão. E o terceiro ponto que nós vemos aqui, eles celebraram a Páscoa. O que remete à Páscoa? Remete à recordação. E hoje, o que fizemos? Recordamos da pessoa e da obra do Senhor. Então esses 3 pontos, eles estão implícitos na santificação. Ser nascido de novo, ser batizado e partir o pão. Não adianta nós falar para as pessoas: ah, Deus abençoe, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de ti. Deus pode cuidar,
Mas a promessa que está implícita aqui era para os filhos, era para o povo. A promessa que nós vemos aqui da vitória relativa ao aparecimento do príncipe era para o povo. Se nós olharmos para trás, só Raabe e a família dela que foi salva por uma promessa dos espias. Então, queridos, vamos aproveitar esse ano e vamos compartilhar para as pessoas a necessidade de se entregar ao Senhor Jesus, da nova vida. Nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos, pessoas que estão próximas de nós, pessoas que nós amamos, e que sem o Senhor Jesus não vai estar na terra prometida para a igreja que é a eternidade. Não há expectativa. Às vezes nós nos enganamos de que uma pessoa que eu amo vai para o céu, vai estar comigo porque ela é boazinha. A palavra de Deus nesse ponto diz aqui que aqueles 40 anos que nasceram ali não tinham ainda conhecido a circuncisão. Era um povo novo, era um povo que tinha nascido nessa época. Era um povo que nasceu, não pertencia mais à velha dispensação do Egito. Nasceu nesse caminho. Como disse o Davi, eles viam maná todos os dias. E é exatamente isso. O nascido de novo tem o Espírito Santo habitando nele. Eu só queria deixar esses 3 pontos assim, para nós pensarmos, já que temos diante de nós todo um ano para proclamarmos o Evangelho.